Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, gente, então boa noite aí. Nós 5 aqui, nós vamos fazer essa aulinha hoje de TCE. Não é uma exposição científica, como num congresso, é uma aula básica que a gente faz para iniciantes, né, para os residentes e para as pessoas que estão também buscando reciclagem. Então, esse é o objetivo. É uma das aulas mais legais que tem trauma, né? Não só pela frequência, mas como também a gente estuda mecanismo de trauma, a aula fica bem interessante aqui, né? Então, vamos lá, gente. Para a gente estudar trauma, eu preciso falar assim das estatísticas, né? A imensa maioria dos nossos traumas que a gente recebe nos hospitais vem do trânsito. Eventualmente, nas pessoas que trabalham em hospitais assim, mas na periferia, o Brasil tem muito, é campeão mundial de queda da laje, então crianças e adolescentes em hospitais da periferia vão para o hospital com TCE por causa de queda da laje, soltando pipa na laje, é muito frequente. Há muito tempo atrás a gente via muito nos hospitais acidentes por PAF, mas à medida que os bandidos foram aumentando os armamentos, a polícia também, né, com armamento mais pesado, tipo fuzil. O paciente hoje em dia não chega mais no hospital por causa de PAF, uma vez que um acidente com armas desse porte ali, o paciente morre na hora. Então, vamos começar aqui com esse nosso amigo aqui que gosta de dirigir uma Ferrari. E aí, com isso, então, isso é acidente automobilístico. Isso é o dia a dia da gente, um camarada não de Ferrari, assim, né, mas um camarada sem cinto, sem proteção, atropela um e já causa TCE no outro, e por aí vai. Esse é o nosso dia a dia aí do TCE. Mas, no entanto, né, outras causas também são frequentes, né? Lesões por PAF, e a partir do momento que nós estudarmos agora lesões por PAF, depois nós vamos fazer uma subdivisão dos traumas, não com relação à sua causa, mas com relação aos tipos de lesões e aos mecanismos que determinam essas lesões, tá? Às vezes, cirurgiões dividem o estudo dos traumatismos crânioencefálicos em lesões cirúrgicas, de não cirúrgicas. Eventualmente, pacientes de terapia intensiva estudam lesões mais instáveis hemodinamicamente, outros não mais estáveis. Enfim, tem várias formas de se dividir os tipos de lesões nos traumatismos crânioencefálicos, mas usualmente dentro da radiologia a gente faz um capítulo à parte para lesões por PAF e se discute os tipos de lesões dependendo dos compartimentos que são acometidos na cavidade intracraniana. Então vamos começar aqui por lesões por PAF. Bom, muito bem. Então observem aqui essas imagens. Aqui, isso é o paciente que chega no pronto-socorro, né, na emergência, ainda sobrevivente, né, de um acidente por PAF. Usualmente, a gente vai observar orifício de entrada, orifício de saída e vai conseguir delimitar exatamente qual o trajeto que a bala percorreu no interior da cavidade intracraniana. E isso é bastante importante. Usualmente, as lesões que atravessam ambos os hemisférios, elas são mais letais do que as lesões que atravessam um único hemisfério só. As lesões intrahemisféricas são menos graves do que as lesões interhemisféricas. Uma outra coisa é que as lesões que pegam a base do encéfalo, próximo à base do crânio, elas são mais letais, obviamente, do que as lesões mais altas. E por aí vai. O trajeto que a bala descreve, a gente pode inferir que estruturas nobres, principalmente vasculares, que elas podem atingir. Muito bem, perdão. Então aqui, esse aqui é um menino que ficou internado há muitos anos atrás, lá no Hospital Calpador,
ele brincando de roleta russa com um primo, e esse aqui foi o desastre aqui que aconteceu. Então, observem aqui ó, um dos orifícios. Normalmente, o orifício de saída ele é sempre mais robusto do que o orifício de entrada, porque a bala ela vai se fragmentando, ela vai se deformando, e à medida que ela atravessa, ela vai ganhando uma forma maior, e com isso ela lesa mais o orifício de saída. Então, usualmente, aí na brincadeira desses meninos, aí, a bala entrou no lobo frontal, eu não tenho orifício aqui de entrada, mas esse é o trajeto, né, hemorrágico da bala, e aqui representando o orifício de saída. Então, a gente observa o hematoma, restos metálicos da bala aqui, e aqui, no caso, a gente nota que o trajeto da bala se projeta nas cerebrais anteriores. Aqui ele se projeta aqui na topografia das artérias da artéria cerebral média direita. Então, essas informações são muito importantes. Além disso, aqui ele vai ter um hematoma subdural, tem uma herniação importante. Bom, esse menino não faleceu, não, também porque 15 anos ajuda tudo. Mas ele ficou muito sequelado aqui, mas ele sobreviveu dessa brincadeira idiota aí. Muito bem. Vamos começar aqui falando sobre os tipos de lesões compartimentais na cavidade intracraniana, com as hemorragias extraaxiais. Primeiramente, a hemorragia extra ou epidural. Então, observem aqui, ó, isso aqui é a abertura da calota craniana, e nós estamos aqui diante da lâmina externa da dura mater. É muito difícil se destacar a lâmina externa da tábua interna da calota, porque ela funciona quase como um periósteo, ela é difícil de ser destacada. E entre a tábua interna e a lâmina externa da dura mater, correm vasos calibrosos, principalmente as artérias aqui, ó, como a artéria aqui, ó, essa artéria meningéia média, né, um ramo da temporal, ela trafega dentro de um sulco no interior da calota e ela fica intimamente aderida ali à lâmina externa da dura mater. Quando há uma secção, quando há uma fratura nessa calota e essa transecção se estende à artéria, sob alta pressão é possível se deslocar, se descolar essa lâmina externa da dura mater e forma-se então um hematoma hipertensivo nessa região, que é um hematoma epidural aqui. Ó. Essa seria a visão lateral, aqui então a fratura, normalmente na região temporal ou temporoparietal, ela lacera essa artéria e aí causa, sob alta pressão, um descolamento que ele assume essa forma biconvexa devido à alta pressão que se forma ali no interior. E aqui o efeito secundário, a dura completamente deslocada, há uma herniação subfalcina, né, por debaixo da foice, e uma herniação transtentorial aqui, o uncus, e mais uma parte da região medial do lobo temporal, ele hernia através da borda livre do tentório e comprime aqui o mesencéfalo e eventualmente comprime o cerebelo. Essa herniação aqui aguda, ela é muitas vezes fatal. Tá? A herniação aqui embaixo também na região das tonsilas sobre o bulbo também é muitas vezes fatal. Então, o aspecto de imagem do hematoma epidural ou extradural é essa forma biconvexa. Usualmente, ele para aqui, nas regiões de sutura, onde a dura mater é mais difícil ainda de ser descolada. Então, eles são homogêneos aqui em 2/3 do caso e heterogêneo no restante. Notem que aqui já começa a haver um leve espessamento dural. Tá? A forma biconvexa é o clássico disso aqui. E aqui, então, olha, observe aqui na região posterior, por trás aqui do seio venoso, isso indicando aqui que a dura foi descolada de trás para diante. Então, um hematoma biconvexo cruzando a linha média, posterior ao seio venoso. Aqui, ó, uma criança que caiu da própria altura e fez esse hematoma nessa região aqui. Ó. Tem um hematoma subgaleal. E observe no interior deste hematoma homogêneo, há uma área mais preta. Usualmente,
isso representa uma área de sangramento vivo, uma área de sangramento ainda não coagulado. Uma vez que o sangue, quando ele coagula, as hemácias ficam agregadas e ele fica hiperdenso. Então, a presença de um sangue hipodenso no interior de uma área de um sangue mais homogeneamente hiperdenso pode representar uma área de sangramento ativo. Então, o hematoma epidural ele está relacionado ao sítio de impacto e ele aponta, obviamente, para uma área maior de impacto. Então, lesões como fratura na calota, hematoma subgaleal, estão comumente associadas ao hematoma epidural. Observe, então, aqui a evolução de 2 dias desse paciente aqui. Notem o aumento deste hematoma epidural. Esse hematoma subgaleal aqui diminuiu de tamanho, porém, o hematoma epidural aumentou um pouquinho de tamanho aqui. Então, guardem essa primeira lesão em que, evolutivamente, você tem uma lesão pior, uma lesão que se agravou, o hematoma epidural. Aqui, nesse caso, é um paciente com uma queda também, e observe aqui a formação de um hematoma epidural bilateral, parece até uma cortina isso aqui, né? Maior aqui à direita, sempre parando aqui, na sutura como uma área de maior resistência. Operados, aqui, eles evoluíram bem aqui, os 2 hematomas epidurais drenados foram muito bem esvaziados aqui, o pós-operatório demonstra um bom resultado cirúrgico. 15 dias de nascido, caiu do colo da mãe. Mais uma vez aqui um hematoma epidural biconvexo, uma área de sangramento ainda não coagulado, pode ser um sangramento ativo aqui. E eles pequenininhos assim, ainda mais com 15 dias, com uma área de fontanela, ele foi tratado conservadoramente, não operado e evoluiu bem, esse menino. Outra circunstância aqui é que, eventualmente, um paciente, até os mais idosos, né, que tem uma história de trauma e deixou de procurar o hospital e eles acabam tendo sintomas dias depois, e quando eles vão procurar a emergência, eles acabam fazendo exames e detectam coisas desse tipo aqui. Notem que há um espessamento dural marcante e o conteúdo desse hematoma epidural já está todo pretinho, já não tem mais sangue denso aqui. Então, só tem um espessamento dural e uma área de sangramento já com perda grande da densidade. Isso já tem vários dias, ou às vezes poucas semanas de evolução. Isso é um dilema, né, com o cirurgião, o que fazer. Muitas vezes o paciente é oligossintomático e tem dificuldade de decidir se vai fazer a drenagem de um hematoma já nessa fase ou não. Depende de várias circunstâncias aí para o paciente, para o médico indicar ou não o tratamento. Se o paciente estiver bem sintomático, é óbvio que ele vai acabar fazendo uma drenagem disso aqui. Do contrário, pode ser feito um tratamento conservador, isso vai acabar evoluindo para o espessamento dural. Tá? As hemorragias extraaxiais e os hematomas subdurais. Então, observe esse filme aqui. Então, notem no detalhe, mesmo o paciente com cinto de segurança e airbag, ainda assim, ele é capaz de fazer um movimento com a cabeça, um movimento brusco. Observe no detalhe desse filme. Muito bem. Então, essa chacoalhada do encéfalo... Deu para todo mundo ver esse filme aí? Deu, Bebeto? Beleza? Para ver o filme aí? Passou o filme? Ok, né? Beleza, então tá. Então, observem aqui, que quando o encéfalo dá uma chacoalhada, ele se desloca dentro da cavidade intracraniana. Esses vasos que cruzam do parênquima para desaguar em seios venosos, eles são transeccionados. Então, essa é a gênese do hematoma subdural. Com aquela chacoalhada ali, vasos venosos são transeccionados e começa a se acumular um sangramento num espaço que é facilmente destacável. Veja, um espaço subdural, um espaço entre a dura e a aracnoide, e ele facilmente, essas duas membranas, elas se destacam com facilidade.
Então, o sangramento, mesmo sob baixa pressão, é capaz de ir escoando, destacando, separando a dura mater da aracnoide. E com isso, os hematomas subdurais permitem acúmulos de grande quantidade de sangue ao redor do hemisfério cerebral. Então, isso aqui, a gente observa então um hematoma extenso, usualmente uma parte dele ainda não se contrai e forma um hematoma hiperdenso, então tem áreas de hipodensidade ainda de permeio. Ele tem essa forma em crescente, porque ele vai escoando livremente ao redor do hemisfério cerebral. Eles têm a tendência de acumular uma quantidade grande de sangue. Não, a gênese do hematoma subdural é o deslocamento do conteúdo intracraniano quando a cabeça balança com força. Então, na TC, 60% são hiperdensos e os demais são mistos. Hiperagudos são, em sua maioria, hipodensos. Não dá tempo ainda de coagular aquela quantidade grande de sangue. Espessura e o desvio da linha média maior do que 20 milímetros se correlacionam com o pior prognóstico. Então, a gente mede a maior a espessura e mede o desvio da linha média, utilizando como referência aqui, ó, as duas fixações da foice interhemisférica e o septo pelúcio. Desvios maiores do que 20 milímetros se correlacionam com o pior prognóstico. Nas séries de necrópsia, há uma frequência muito grande de hematomas subdurais. Mais de 30% dos pacientes que falecem por traumatismo crânioencefálico apresentam hematomas subdurais. Então, aqui nós estamos vendo um caso de uma paciente com hematoma subdural extenso, além de outra lesão aqui, uma área de contusão, hemorragia subaracnoide. Um outro paciente aqui com hematoma epidural de um lado e um subdural do outro, ele mais espraiado aqui. Então, esse surgindo a partir da sutura entre o osso frontal e parietal, com forma biconvexa, e esse aqui mais espraiado ao longo da convexidade. Além disso, uma área de contusão. Então, em mais de 70% dos casos, os hematomas subdurais se associam com outras lesões traumáticas, encontrado em 10 a 20% nas imagens, em 30% nas autópsias. Então, vejam aqui esse paciente, 90 anos, internado no CTI, com queda da própria altura, e ele apresentando aqui um hematoma subdural, margeando o hemisfério cerebral. Notem no detalhe que ele se insinua, contorna aqui a região do lobo occipital, porque o espaço é subdural, isso aqui, né? Só descolar a dura mater da aracnoide. Então, podem cruzar a sutura, não cruzam as reflexões durais, os seios venosos, né? Eles ladeiam os seios venosos e se estendem na fissura interhemisférica ou ao longo do tentório. E eles aumentam de tamanho aqui com o tempo. No dia seguinte, o hematoma subdural aumentou de tamanho. Então, é a segunda lesão que nós estamos vendo, e notem que elas, à medida que passam os dias, elas podem aumentar de tamanho. Aqui, ele margeando aqui o tentório, isso às vezes se confunde com uma lesão intraaxial, mas não é. Essa lesão por debaixo do lobo temporal, quando a gente faz ressonância, fica mais fácil de ver, que você, ou se você analisar a tomografia no plano coronal, sagital, fica mais fácil de ver que esse sangue, na verdade, está por debaixo ali do lobo temporal. E, eventualmente, eles podem se cronificar, né? Eles contornam aqui ambos os hemisférios cerebrais, e à medida que passa o tempo, eles vão cronificando, tá? E eles se confundem também, às vezes, com o higroma subdural. O higroma, eles surgem na fase aguda e eles se parecem com a imagem tardia de um hematoma subdural. Tá? Aqui, esse paciente aqui, a história veio que ele foi atropelado por um trem. É só o vento do trem, né, no caso, né? Então, aqui, observe, em março, esse paciente tinha essa tomografia aqui com essa história de atropelado por um trem. Em maio de 2003, ele começou a apresentar alterações, começou com os quadros de confusão e, olha lá, o surgimento, a ressonância foi indicada até devido ao tempo decorrido, imaginou-se até que ele pudesse ter uma outra coisa, mas é óbvio que foi esse TCE que ele teve, e esse hematoma foi gradualmente aumentando e ele acabou descompensando mais tardiamente. Então, 2 meses depois,
3 meses depois, né, 2, 3 meses depois, a gente faz um exame de ressonância magnética e identifica aqui um hematoma subdural. Notem que lá no dia, nada, absolutamente nada. Tá? Foi drenado esse paciente, também uma evolução boa. Dependendo do cirurgião, ele pode esvaziar completamente no primeiro ato cirúrgico ou deixar um dreninho ali. Ele faz um esvaziamento, deixa um dreninho e retira alguns dias depois. Usualmente, os hematomas subdurais tardios, quando formam vários compartimentos no interior, eles são mais difíceis de ser esvaziados numa única cirurgia. Então, mas os hematomas mais agudos, eles são mais fáceis de serem drenados num único momento cirúrgico. Isso aqui é uma armadilha, né? Esse paciente aqui com a queda há 1 mês, um quadro de vários dias de evolução, e ele chega na emergência com uma alteração, e a gente faz um exame e aparece uma imagem como essa aqui, a gente fica muito na dúvida. Obviamente que do outro lado, esse hematoma subdural, ele é muito evidente. Mas aqui assim é difícil da gente fazer esse diagnóstico, você pode lançar mão tanto de contraste, ajuda bastante, quando você impregnar vasos aqui no parênquima cerebral, você vai delinear bem que tem uma coleção aqui, ou então fazer ressonância. Mas então hematomas subdurais laminares, eles podem ser muito isodensos. Obviamente, nesse caso aqui, a pergunta era se tem um hematoma subdural deste lado empurrando o hemisfério cerebral para a esquerda, por que ele não foi? É porque deve ter alguma coisa aqui do lado esquerdo empurrando para o lado direito. Né? Então, o hematoma subdural, ele numa fase intermediária de evolução, ele pode ser incrivelmente isodenso e muitas vezes sem um dado clínico, ou você focar realmente buscar esse diagnóstico, ele pode passar numa pilha de laudos. Tá? Na ressonância magnética, isso não acontece, não tem hematoma subdural tardio que vai passar despercebido. Mesmo um hematoma subdural muito pequenininho, ele é capaz de ser visto aqui. Ó. Então, um paciente de 73 anos, sem história de trauma, um quadro suposto de isquemia cerebelar e está lá. Ó. Então, esses pacientes com quadro mais arrastados e sem uma história clássica de trauma, eles muitas vezes nos surpreendem com o hematoma subdural. Lembrar que a ausência de um trauma não significa que o paciente já está com algum grau de doença cognitiva e ele não lembra, teve um trauma e não lembra. Não, basta saculejar a cabeça um pouco mais forte e, obviamente, ninguém vai imaginar que uma virada, de repente, da cabeça pode gerar um cisalhamento vascular e fazer com que haja um hematoma subdural. É muito difícil isso, a pessoa lembrar que teve um movimento brusco da cabeça, mas é possível, sim, isso acontecer espontaneamente. Sobretudo no mais idoso, onde modifica a relação entre conteúdo e continente. Se o encéfalo ele atrofia, há mais espaço lá dentro da cavidade intracraniana para ele balançar. E quanto maior a amplitude para ele balançar, maior é a possibilidade que tem de seccionar os vasos. Sem contar ainda, eventualmente, o paciente mais velho tem fragilidade vascular. Né? Então, os hematomas subdurais surgirem sem história de trauma nenhuma é algo absolutamente compreensível e não nos faz pensarem que o paciente apenas tem esquecido do trauma que teve. Agora, as lesões intraxiais, as contusões. Então, um outro tipo de lesão que surge por impacto direto. Notem nas imagens de necrópsia aqui, umas áreas grandes de necrose efetivamente, o encéfalo extremamente sensível ao evento traumático e usualmente ocorre nos locais de trauma severo, ocorre uma destruição parenquimatosa e com foco de sequela. As áreas mais frequentemente acometidas são os polos temporais e a goteira olfatória. A goteira olfatória é um local tão típico que muitas vezes a gente faz o raciocínio inverso. A gente se depara diante de um exame em que a gente não sabe muito bem a história clínica do paciente
e identifica lesões na goteira olfatória, nos lobos frontais, ali acometendo giros retos, aquela região da goteira olfatória, e a gente deduz que esse paciente possa ter tido um trauma antigo. Então, o impacto dessas pontas do parênquima cerebral na calota craniana faz com que as contusões nesses sítios sejam as mais frequentes. Tá? Muito bem. Então, observe aqui a evolução de uma contusão. Friso mais uma vez que a contusão é uma lesão extremamente grave para o parênquima cerebral. E no primeiro exame de tomografia, ela é usualmente subestimada. Veja aqui no detalhe. Eu deixei aqui as datas propositalmente para que se observe aqui, ó, 7 de outubro, 9 de outubro, 12 de outubro e 15 de outubro. Muitos anos esse caso aqui, ó. Esse menino foi atropelado junto ele com a família. Uma moto atropelou a família, é um desastre isso, né? Pegou ele, a avó e uma irmã. Então observe aqui, ó, os sinais do impacto direto, o hematoma subgaleal e a fratura cominutiva. No dia do trauma, ele apresenta, além dessas lesões na calota e na região subgaleal, ele exibe essa área de hipodensidade. Isso, friso mais uma vez, a área real de contusão ela é absolutamente subestimada no primeiro exame. 2 dias depois aparece isso aqui, ó, uma área extensa de hipodensidade. Isso representa a área mais real de contusão associada ao edema inflamatório. É certo que nesta área de contusão agora está associado ainda também a reação inflamatória secundária ao trauma. No dia 12 de outubro, observe aqui o tamanho da área lesada e já feita uma craniectomia descompressiva em face do tamanho aqui, até para tirar esses fragmentos ósseos aqui. Eu imagino que isso aqui possa estar aberto, né? Ter estado aberto aqui. Então, com fragmentos ósseos, o cirurgião achou melhor tirar. E no dia 15 de outubro, aqui, uma semana depois, já começa a reaparecer o ventrículo, já diminui um pouco o efeito de massa da área de contusão. Então, notem neste exemplo o que ocorre na linha do tempo com relação às lesões traumáticas. Então, ela na primeira tomografia ela é subestimada, e aí com 2 ou 3 dias ela aumenta muito de tamanho, com o edema inflamatório ela aumenta mais ainda e depois ela começa a regredir a partir de uma semana, começa a diminuir a inflamação e usualmente vai ficar uma área de sequela nessa contusão. Então, a lesão parenquimatosa mais comum é o impacto da córtex contra a tábua óssea, ou mesmo assim, ó, a foice interhemisférica ela é muito aderida e o impacto do parênquima cerebral sobre a foice também causa áreas de contusão. Isso pode acontecer no parênquima cerebral ou pode acontecer no tronco também, né? É uma lesão típica, é o impacto do mesencéfalo na borda tentorial. As imagens de contusão vão piorando com o passar dos dias e o aspecto mais comum é edema com hemorragias petequiais. E com variações disso aqui. Ó. Então, esse paciente de 30 e poucos anos, com um acidente automobilístico no dia 12 de setembro, aqui aparece uma hemorragia subaracnoide, isso é um detalhe interessante. A hemorragia subaracnoide, no trauma, ela usualmente sinaliza uma área de contusão. Então, ela por si só, a quantidade de sangue, obviamente, não é tão grande quanto a de ruptura de aneurisma, mas ela também pode dar vasoespasmo aqui. Ó. Mas, no entanto, o mais importante da hemorragia subaracnoide ela funciona como a pontinha do iceberg. Usualmente, aquela região tem uma área de contusão. Então, no dia 17 de setembro, isso fica mais nítido. Esse lobo frontal aqui ó, aparece uma extensa área de hipodensidade. Talvez, olhando retrospectivamente aqui, talvez pudesse imaginar alguma hipodensidade, mas é difícil aqui. Ó. E aparece uma outra área de contusão com hemorragia aqui nesta região posterior. Observem a evolução desse paciente no dia 22 de setembro, uma área de hipodensidade bem mais marcada, e aqui já começa a absorver o sangue. E um mês depois aparece a lesão já sem efeito expansivo,
já caminhando para a sequela, e aqui também uma área já caminhando para a sequela. Aqui ainda tem uma parte de hematoma mais organizado para ser absorvido. Então, essa é a evolução na cronologia tomográfica de uma área de contusão. Eventualmente, isso pode surpreender, né? Um paciente de 60 anos, também com acidente automobilístico, a primeira tomografia absolutamente normal, e 4 dias depois foi fazer RM, aqui aparece um grande hematoma, é tanto sangue aqui que boa parte dele não conseguiu nem coagular. Observe aqui um nível hemático em parte dele, então é um hematoma bem importante, né, na região frontal. E no pós-operatório, parte dele foi esvaziado aqui, ó, observe aqui parte da calota já com sinais de craniotomia, aqui um pouquinho de gás, um hematoma subgaleal, ele parcialmente drenado. Então, o surgimento aqui de um hematoma na evolução. Então, de todas as lesões que nós vimos até agora, em todas elas é possível que elas aumentem de tamanho, que elas fiquem mais graves com o passar do dia. Então, isso é para demonstrar o seguinte, que em trauma crânioencefálico, não é realmente para economizar a tomografia, não. Então, o paciente, qualquer evolução, qualquer modificação neurológica, e pelo menos o exame de entrada, e se possível, num trauma importante, se possível, um exame na saída também, é para não economizar a tomografia nesses casos, porque essas lesões surpreendem bastante. Observe aqui, ó, o efeito do contragolpe aqui, ó. Esse é um aspecto interessante de um tipo de lesão. Então, golpe e contragolpe, novamente aqui, ó. Então, quando o encéfalo ele sofre aquela movimentação, ele tem um impacto num ponto e diametralmente oposto. Então, essa é a típica chamada lesão por contragolpe. Isso, para ser qualificado desta maneira, é preciso que a lesão seja diametralmente oposta. Então, como nesse caso aqui, ó, o hematoma epidural, além do hematoma subgaleal aqui, ó, sinalizam a área de impacto. Então, esse paciente caiu da escada, só que ele caiu para trás. Quando ele caiu para trás, ele colidiu aqui a região occipital e aquela balançada do encéfalo ali dentro fez com que, diametralmente oposto, surgisse uma outra lesão. Então, fez uma área de contusão hemorrágica. Então, para ser contragolpe, ela tem que ser obrigatoriamente diametralmente oposta. Então, lesão por golpe e contragolpe aqui, ó. Das lesões intraxiais, a lesão axonal difusa e as lesões da substância branca e do tronco cerebral, elas são estudadas aqui em conjunto. Então, desta maneira, as lesões axonais, chamada de lesão axonal difusa, que foi um termo vindo da patologia, onde os pacientes tinham um quadro de trauma absolutamente grave, ou quando iam à necrópsia, o que o patologista encontrava era isso, múltiplas pequenas lesões, e usualmente quando eles faziam análise dessas pequenas lesões, o que eles percebiam eram lesões axonais. Então, observem aqui, ó, que aonde se situam com mais frequência essa chamada lesão axonal difusa, ou ainda é muito comum se utilizar o termo lesão por cisalhamento. Então, quando o encéfalo é chacoalhado, as diferenças texturais entre os tecidos fazem com que a interface entre eles, sobretudo a interface entre substância branca e cinzenta, representa um ponto de fragilidade. Então, numa analogia culinária, a gente podia dizer o seguinte: existe aquele doce lá que é gelatina com creme por cima. Se você chacoalhar aquilo ali, a interface entre a gelatina e o creme vai ser o ponto onde o doce vai se destacar. E é mais ou menos isso que acontece aqui, ó, quando o encéfalo chacoalha, a interface entre substância branca e cinzenta, na região aqui, ó, subcortical e no corpo caloso, que também não deixa de ser uma interface aqui de um tecido compacto de substância branca, além do tronco cerebral. Essas são as áreas mais frágeis
e que vão ser a sede frequente de cisalhamento neuronal. Então, é o segundo tipo mais comum de lesão traumática do parênquima, né? O primeiro é a contusão. Há uma interrupção do tráfego acional, edema axonal e desconexão, várias lesões difusas no cérebro. Então, nós podemos ver a interface entre substância branca e cinzenta. Vejam esse vídeo aqui, ó. Notem no detalhe. Então, o neurônio está lá funcionando de boa e, de repente, tem um trauma. E o que acontece é isso aqui, ó. Com a desconexão, o neurônio para de funcionar. Notem aqui no detalhe. Então, o trauma é o suficiente para causar uma desconexão e é o suficiente para parar a atividade axonal. Tá? Então, essa é a lesão mínima parenquimatosa. Tá? É uma lesão mínima parenquimatosa, mas ela faz com que haja uma interrupção, muitas vezes temporária, do tráfego neuronal, do impulso elétrico. Tá? Então, observem aqui agora esse aspecto na anatomia. Observem aqui, ó, interface entre substância branca e cinzenta. Há uma área de cisalhamento, observe. Substância branca e substância cinzenta. Olha os corpos neuronais aqui, ó. Então, quando há o cisalhamento, surgem essas áreas de lesão nos axônios. Observe, então, no detalhe aqui, uma interrupção neuronal. E aqui, então, a posição da lesão, a topografia da lesão ajuda no diagnóstico. Então, nesse caso, uma lesão pequena na interface entre substância branca e cinzenta, e representando uma lesão por cisalhamento, ou chamada de uma lesão axonal, grosso modo. Então, uma lesão por cisalhamento. O detalhe aqui, ó, por que isso não é uma área de contusão? Observem que há uma área de parênquima cortical preservada. Se a contusão ela surge usualmente por um impacto direto, não há por que bypassar uma área cortical e causar uma lesão à distância. Tudo estaria lesado, então essa é a gênese da lesão axonal. Um outro detalhe é que os pacientes que têm lesão axonal difusa, usualmente eles têm um quadro clínico mais grave. São pacientes, às vezes, ele está em coma e a tomografia é normal. Então, não é essa lesão única aqui, ó, essa lesãozinha aqui, que vai deixar o paciente em coma. A lesão axonal difusa é também subestimado, mesmo pela ressonância. A lesão é tão ínfima que mesmo a ressonância magnética não é capaz de identificar todas as áreas lesadas, todas as áreas de desconexão ou a interrupção temporária do tráfego axonal. Aqui no detalhe, associado ainda o paciente com hematoma subdural e uma lesão do corpo caloso. Então, observe aqui, ó, nesse outro vídeo, que aparece a lesão por cisalhamento associado a uma lesão vascular. Então, às vezes, a lesão por cisalhamento faz com que surja uma área focal de hemorragia. Observe, então, uma pequena lesão aqui, ó, bem na interface entre substância branca e cinzenta. E a gente consegue identificar isso aqui, ó, uma areazinha de hemorragia, olha o brilho no T1 aqui, ó, e ele pretinho no gradiente. Então, isso é uma lesão axonal com um foquinho de hemorragia. Então, esse vídeo demonstra a gênese da lesão axonal. Então, repetindo mais uma vez, o dano funcional ele é muito mais extenso do que o dano anatômico. O neurônio ele funciona muitas vezes até como se fosse aquele tatu-bola, né? Você é capaz de, se você encosta no bichinho ali, ele para, ele fica travado ali, e gradualmente, depois de um tempo, ele volta a funcionar. É mais ou menos isso que acontece nos traumas graves por lesão axonal difusa. A tomografia inicial ela é muito inocente, mas o paciente está em coma, ele não acorda. E gradualmente, à medida que vão sendo restauradas as atividades neuronais, volta a funcionar o tráfego elétrico nas bainhas axonais, aí o paciente gradualmente vai voltando, vai melhorando o nível de consciência. Tá? Então, são foquinhos de lesão axonal por edema e por hemorragia. Na tomografia também é possível identificar. Nota-se um foco aqui
de hemorragia na interface entre a substância branca e cinzenta. Então, desta forma aqui, a gente identifica pela topografia, a gente supõe que isso seja uma lesão por cisalhamento e não uma área de contusão. Tá? Nesse caso aqui, ó, foi bastante emblemático lá no hospital aqui, ó, que o nosso amigo teve aquele acidente de ultraleve, ele foi lá para o hospital e isso acabou dando uma alavancada lá no Hospital Copa-Dó. Notem aqui o que esse paciente apresentava, áreas de hemorragia aqui, ó, nos lobos temporais, nos lobos frontais aqui, ó, vários focos hemorrágicos nos lobos temporais, e focos hemorrágicos aqui na região parietal esquerda, aqui parietal direito, frontoparietal, né? Na interface entre substância branca e cinzenta. Essas são áreas de lesão axonal aqui, ó, com cisalhamento vascular associado. Essas lesões temporais aqui correspondem a topografias de áreas de contusão, são lesões mais espraiadas, mais extensas. Tá? Então, a característica é várias lesões esparsas, hemorrágica e não hemorrágica, e na TC, múltiplos pequenos focos de hemorragia. Muito bem. Um detalhe interessante é a lesão por cisalhamento quando acomete o corpo caloso. Notem. Observem a foice interhemisférica e o corpo caloso aqui, ó. Então, a foice estira. Então, a foice estira o corpo caloso. Então, essa lesão é muito frequente aqui, ó, lesão por estiramento nessa região, ou aqui no joelho do corpo caloso, ou no esplênio, mais lesão axonal associada, e aqui um pequeno hematoma epidural. Aqui, ó. No adulto, é mais difícil descolar a lâmina externa da dura mater da tábua interna. Na criança é mais fácil. Então, se é preciso uma artéria babar para dentro do espaço epidural para fazer o descolamento da lâmina externa da dura mater, na criança, um sangramento de baixa pressão, como, por exemplo, um sangramento venoso, pode fazer com que surja um hematoma epidural. Então, a RM é mais sensível que a TC, o gradiente e a sequência é mais sensível, e o paciente em coma com TC inocente é o quadro mais típico da lesão axonal. Aqui, nesse caso, as lesões frontal, esquerda e no esplênio do corpo caloso. Esse menino aqui de 11 anos, com acidente automobilístico, um hematoma subdural e uma lesão aqui do esplênio do corpo caloso. Na tomografia também é possível ver, aqui 18 anos, acidente automobilístico, o corpo caloso aqui todo pretinho, uma área mais hiperdensa aqui de hemorragia, e na ressonância magnética apresenta uma área de hiperintensidade de sinal. Então, algumas complicações e evolução do trauma crânioencefálico. Edema cerebral e swelling, infarto, a complicação mais temida, a infecção, a atrofia e a encefalomalácia. Edema cerebral e swelling, quando focais, eles são mais fáceis de serem diagnosticados, né? Se você tem uma área de contusão, aquela inflamatoriamente evoluindo, ele vai ficar mais fácil de ser observado. Então, esse é o edema cerebral focal. O edema cerebral difuso, ou ele tem uma magnitude de tamanho que até uma criança consegue ver, os sulcos apagam completamente, o sistema ventricular e as cisternas também desaparecem, isso é edema cerebral difuso. Agora, nuances de edema cerebral, é muito difícil da gente fazer esse diagnóstico. Só se o paciente vier com a tomografia antiga debaixo do braço, que a gente possa ter uma análise comparativa. Mas pequenos aumentos volumétricos do parênquima, quando é difuso, um apagamento discreto de sulcos, uma compressão pequena sobre os ventrículos e as cisternas, às vezes é muito difícil de ser percebido. E há um detalhe aqui entre edema cerebral e swelling. Usualmente os autores descrevem que o swelling é uma forma de edema cerebral, como um distúrbio vascular, onde há um aumento transitório do volume do parênquima cerebral, só que vem acompanhado de um aumento de densidade. Na verdade, o encéfalo ele fica funcionando com uma quantidade de sangue maior. Tá? Seria o swelling. Então, observe aqui, ó, esse paciente fez
uma tomografia, um acidente automobilístico, fez essa tomografia, interpretado inicialmente como inocente, talvez aqui uma área de sangramentozinho aqui pequena, né, próximo à calota, mas o fato é que num exame posterior, notem que os sulcos estão mais amplos, então uma semana entre eles. Não dá para imaginar que em uma semana esse parênquima cerebral evoluiu. Então, é mais provável que, olhando retrospectivamente, tenha ocorrido um aumento transitório de volume do parênquima cerebral na TC inicial. Então, retrospectivamente, foi feito o diagnóstico de edema cerebral. Mas só olhando aqui essa tomografia, sem o paciente ter um controle anterior, é muito difícil a gente cravar esse diagnóstico. Então, edema cerebral difuso sutil, é muito difícil a gente fazer esse diagnóstico. Obviamente é clínico, né? As condições clínicas do paciente indicam que ele tem um edema cerebral difuso, paciente em coma, aumento da pressão intracraniana, enfim, outros sinais. Então, esse é um detalhe interessante na imagem do diagnóstico de edema cerebral difuso. Aqui, essa é a complicação mais temida do trauma crânioencefálico, é o surgimento de infarto. Então, há uma hipodensidade extensa aqui por lesões, por infartos extensos aqui acometendo quase todo o parênquima cerebral. O cerebelo aqui está mais denso, mas ele é o normal. O patológico é essa hipodensidade aqui do parênquima cerebral. Os sulcos desapareceram, assim como os ventrículos, né? Aqui está um pouquinho mais dilatado, mas os cornos frontais e aqui o corno occipital desapareceu, as cisternas também. Então, tudo isso aqui representa infarto. Quando há um efeito expansivo dentro da cavidade intracraniana, os vasos, até pela quantidade de sangue junto a esses vasos, podem fazer com que eles entrem em espasmo e, com isso, surjam fenômenos isquêmicos, que esses sim vão acabar matando o paciente, como foi o caso desse menino aqui com um acidente automobilístico muito grave, e ele acabou falecendo por complicações de infarto no trauma crânioencefálico. Então, os infartos são as complicações mais letais. Esse aqui é um quadro interessante, nós já vimos ele em outra aula, mas é sempre legal de ver aqui, né? Porque, pelo menos na minha mente, durante muitos anos eu convivi com o mito de que aquela história de que a bala é quente e ela é estéril e tudo mais, é cascata pura, né? A bala, o que ela atravessa, ela vai levando para a cavidade intracraniana, aqui tem vários fragmentos. Isso aqui foi um paciente com PAF, né? Um dos sobreviventes, né? Aqui orifício de entrada e saída, né? Aqui parece o orifício de saída, está muito grande. E nessa região aqui, ó, o paciente, pelo orifício de entrada, começou a purgar pus ali naquela região, e aí ele, na TC pós-contraste, observa a formação de uma cápsula aqui. Nesse local onde tinha esses fragmentos, ele desenvolveu um abscesso, o paciente foi operado, depois esvaziado essa cápsula, essa bolsa de pus aqui. Então, a infecção complicando um paciente com trauma por PAF. Paciente com 20 anos, com uma história de há mais de um ano, ele teve um acidente automobilístico, e essa ressonância de controle, paciente sequeladíssimo, né? E ele apresentando aqui áreas de encefalomalácia macrocística, tanto no lobo frontal como aqui bioccipital. Notem as áreas efetivamente de impacto, né? Os sítios próprios de contusão. E normalmente a contusão evolui dessa maneira, quase como se fosse um infarto aqui. Causa uma necrose no parênquima e pode acabar liquefazendo e atrofiando. Então, atrofia e encefalomalácia são as marcas a sequela das áreas de contusão. Além disso, esse paciente tem uma hidrocefalia, né? Então, os ventrículos estão mais dilatados do que o grau de involução do parênquima. Então, eventualmente, aquele monte de sangue ali no espaço subaracnoide pode causar um dano no fluxo licórico, e essa hidrocefalia ser por impedimento do fluxo normal ao redor do parênquima cerebral. E aqui mais uma área aqui com resíduo de sangue, né?
eventualmente até uma área de susceptibilidade aqui, uma área de encefalomalácia nessa região bioccipital. Então, nos traumas graves, são, como nesse caso aqui, a gente vê exemplos de hidrocefalia, encefalomalácia, atrofia focal, como consequências do trauma. O paciente também com 17 anos, 10 meses antes ele teve um trauma grave, notem a atrofia marcante do parênquima cerebral, ventrículos dilatados, sulcos ampliados, espaços licóricos aqui bem ampliados, né? A dura aqui espessada, mais espessada aqui, né, vista nessa imagem, e na ressonância, aquela dura espessada apresenta um realce marcante pelo meio de contraste. Então, essa é uma outra alteração também, né? Secundário ao trauma, a dura pode apresentar um espessamento. Tá? Então, esse espessamento com realce paquimeníngeo pode ser uma alteração esperada como sequela de pacientes com trauma. Então, atrofia global do encéfalo, espessamentos durais, leve dilatação ventricular, como consequências do trauma. Esse aqui é um paciente que teve um trauma há 6 meses, teve que ser feita uma craniectomia descompressiva. Notem que, imagina que se esse volume aqui de parênquima cerebral herniado estivesse dentro da cavidade intracraniana, um efeito expansivo aqui dentro e uma herniação teria ocorrido, e aí com isso, com essa craniectomia descompressiva, o encéfalo ganhou um espaço suficiente para que o paciente não viesse a falecer. Com isso ele expande, denota aqui uma área essa hipodensidade denota uma área de contusão, os ventrículos estão bem dilatados, não só por consequência do trauma, como também pela craniectomia descompressiva. E isso aqui é um dilema muito grande para o neurocirurgião também, para voltar isso para o lugar. Recolocar essa calota no lugar aqui é um negócio complicado. Esteticamente fica feio, o paciente acaba usando uma cobertura, né, para mascarar esse tipo de coisa, mas é complicado colocar isso aqui no lugar com o tamanho de parênquima aqui, né, o grau e o volume de parênquima aqui, empurrar isso de novo aqui para dentro da cavidade intracraniana. Não é uma tarefa muito simples. E ocorre, às vezes, o inverso. O paciente com trauma grave, com grande perda de massa encefálica, e o resultado final é esse aqui. Ó. Além de uma perda grande da calota aqui, formou-se um buraco aqui. Ó, né? Isso aqui esteticamente é horrível. Hoje em dia você já tem recursos plásticos para corrigir isso aqui. Né? É feito calota sob medida, né? Quando o paciente fragmenta a calota, é possível fazer customizado uma nova. Eles utilizam a imagem 3D de tomografia ou ressonância para customizar uma cobertura adequada para aquele espaço que fica na calota. Então ele faz uma cranioplastia, faz uma duroplastia para dar um resultado estético melhor para esse paciente. Ainda mais um jovem com esse buraco aqui na cabeça, é um negócio extremamente desagradável, né? Muito bem. E aí, para a gente finalizar aqui a aula assim, para demonstrar que trauma com Ferrari só realmente se for Ferrari de brinquedo aqui, ó. Então, isso aqui, para a gente finalizar aqui, que deu uma pena tremenda aquele camarada lá estragando aquela Ferrari. Então, trauma de Ferrari só se for assim, dessa maneira. Então é isso, gente. Está aberto aí a perguntas. Se alguém quiser perguntar, Bebeto quiser acrescentar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Essa sua aula está uma beleza. Você gostou muito toda a variedade de trauma, interessante.